Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meu Amigo Corretor de Imóveis. Hoje, convidado muito especial, um cara que conseguiu transformar um nicho de mercado numa marca reconhecida pela cidade inteira. Ele conseguiu, além disso, uma página no Instagram com quase 30 mil seguidores e um bordão extremamente conhecido. Daniel Ribeiro, mais conhecido como Daniel dos Predinhos, está aqui com a gente hoje, vai bater um papo, contar várias histórias, a gente vai fazer aquelas enquetes com ele aqui. E hoje não poderia ser diferente o nosso início, mais do que especial, com aquele bordão que todo mundo conhece. Fala, família! Olha só, muito obrigado, primeiramente, pelo convite, né? E por poder estar aqui conversando com você. O Márcio é uma pessoa que a gente vem conversando há muito tempo e já fizemos alguns negócios com predinhos, né? E é um produto que hoje está com grande visibilidade, né? Acho que esse bate-papo vai ser bem bacana para vocês aí que estão acompanhando. Cara, que legal. Muito obrigado por ter vindo. O convite aí, você aceitou de primeira. Curti bastante e eu acho que vai gerar bastante conteúdo aí para o pessoal que conhece bastante a página e às vezes não sabe quem é o Daniel. Verdade, Esse, verdade. esse, esse aqui são os bastidores agora e vocês vão conhecer o dono do bordão mais conhecido da cidade. Que responsabilidade, hein? Vamos lá. Começando. E o Fala Família? Saiu da onde? Olha, Márcio, como eu tenho conversado tanto com quem me procura e nesses bate-papos, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é que a mão de Deus ali foi colocada em cima de mim, em cima da página, e de tanto ficar noites e dias pensando em nomes e bordões e nomes e bordões, algo tão simples, né? Predinhos, né? Que recentemente apareceu uma publicação aí no Jornal do Tribuna. Só em Santos aí tem mais de 4 mil predinhos, né? De 2, 3, 4 andares. E a questão da família, né? Eu me identifiquei muito com esse público porque eu passei 6 anos atrás em busca de um apartamento. E me conectei com a família do corretor e com a família do vendedor. Então, assim, rolou uma conexão, uma sintonia. Era um apartamento bom? Não, mas para a gente serviu. Então, assim, atendeu a nossa necessidade. E a questão da família, família, num programa eu acabei, falei, fala família, isso surgiu. Então, assim, primeiramente, teve a mão de Deus ali, Deus colocou, abençoou e segue abençoando. E a partir daí, ouvi muito sarro, tiraram muito sarro de mim, mas continuei, os vídeos começaram a bater 500 views, 300, poucos, poucas views, né, para a internet. Só que aí teve um santo dia abençoado que a gente colocou um vídeo de um apartamento para reforma, que não é instagramável, né, e bateu mais de 100 mil. No dia seguinte, Uau. mais de 100 mil. Então, aí começou a chover seguidor, porque até então era uma página nova e só eu estava fazendo divulgação dos predinhos esquecidos na imobiliária. Então a gente teve um boom aí em 2024 gigantesco e graças a Deus a gente segue crescendo de forma orgânica, sem seguidor árabe, do Catar, enfim, seguidor real que interage, que curte, que comenta e que compra, que é o nosso principal foco, né? Ajudar o vendedor e a vender, né, a questão do imóvel. Esse é o foco, o vendedor. Bom, com essa introdução sua, você já matou quase que meu roteiro inteiro. Mas vamos lá, tem bastante assunto aqui. Você conseguiu construir, cara, uma coisa assim que chama bastante atenção, você conseguiu construir uma marca em cima de algo no mercado imobiliário que ninguém dava atenção. E agora, perguntando para você, como surgiu a ideia de nichar neste produto que é tão esquecido pelas imobiliárias? Foi aí, né, nessa situação onde você foi procurar o seu próprio imóvel? Sim, foi nessa situação. Então, assim, eu me identifiquei muito com essas pessoas que estavam em busca do primeiro imóvel. E hoje, por mais que Santos tenha pessoas de alto padrão, é um público que ele é restrito.
nem todo mundo tem acesso. Então você tem que ter amizade, você tem que ser uma pessoa alto padrão. Começamos daí. E eu não sou, eu sou do povo, né? Eu me visto igual as pessoas que compram predinho e tá tudo bem. Hoje o que eu consigo passar para essas pessoas é segurança. Então quem compra comigo ou quem vende comigo sabe que o negócio vai ser 100% seguro. Isso acho que não tem como a pessoa se sentir insegura. Então isso gera uma credibilidade tanto com quem está vendendo como com quem está comprando. Lá atrás, quando eu comprei o meu, eu não sabia que tinha valor de documentação para pagar. Então assim, eu estava com dinheiro contado, e aí, do nada, né, o corretor falou, não, mas eu te avisei que tinha um valor de documentação. Eu falei, tá, mas me avisou quando? Não, mas eu avisei, enfim. Chegou na parte da documentação e eu não tinha o valor. Então assim, a gente recorreu à família, conseguimos o valor, apagamos a família, e aí a partir daí eu falei, não, calma aí, eu já passei por algumas situações, e quem for comprar o primeiro imóvel, e teoricamente é um predinho mais simples, não vai passar. Então, desde da aprovação do crédito, né, a pessoa só compra comigo, só assina um contrato de compromisso de compra e venda se ele tiver o crédito aprovado e tem que me mandar a tela do banco, para a pessoa não perder o sinal e para o vendedor também não criar uma expectativa. E o segundo ponto vai saber de todas as pontas financeiras, né, os custos que envolvem a operação para fazer uma compra segura. Então, a gente criou não só um sistema de aproximar as famílias, mas um sistema seguro. Quem vende, vende seguro. Quem compra, compra seguro. Aqui não vai ter aquele falso vendedor que vai empurrar o imóvel para o cliente, né? Então a gente trabalha de uma forma transparente e a gente acredita que ninguém compra o imóvel por conta de uma reforma, por conta que está no preço abaixo. Ele compra você primeiro, ele compra a gente. Então a gente recebe muita indicação, recebe muita gente através da página do digital, eu fico pensando, meu, que loucura. Às vezes nem quem está dentro da nossa família tem tanta essa segurança como quem vem de fora de uma indicação. Então, a partir disso, e aí a gente começou a conectar e começou a se especializar. Vamos fechar a casinha e só olhar para um imóvel que ninguém dá valor. Por quê, Márcio? Pergunta, hein? Por que ninguém dá valor? Porque o corretor, infelizmente, e eu pensei assim há 5 anos atrás, quando eu comecei, ele só dá valor para comissão. Ele vai fazer a conta, o imóvel é 1 milhão. Então, como aí, 6% dá 60 mil, vou ganhar quanto? 30% vou ganhar 18 mil. Só que não tem nada, né? Então, assim, o corretor ele faz a conta primeiro, pensa no que vai ganhar, só que ele nem vendeu. Então, hoje, graças a Deus, estou rico? Não. Hoje a gente atende a necessidade da família e depois pensa no dinheiro. Então, isso acontece basicamente toda semana. Então, óbvio, eu só tenho esse plano. Sou corretor, hoje estou abrindo nosso escritório dos predinhos, mas se a gente pensar na comissão primeiro, a venda não acontece. Então, esse é um diferencial também, né, meu, da minha esposa, da equipe que a gente está montando. E é super interessante você falar da credibilidade, né? Porque é uma coisa que eu bato sempre aqui. Eu não sou desesperado por venda e eu por estar na outra ponta, eu já comprei imóveis seu e já vendi imóveis contigo, Sim. contigo mesmo. Sim. Por quê? Acontece que você criou uma referência muito boa aonde pessoas, meus amigos, pessoas próximas te seguem e falam, pô, o cara do predinho. Mas você não sabe nem o nome. É verdade. Mas o importante é que a marca está estabelecida. Sim. Hoje eles estão conhecendo quem é o Daniel dos Predinhos. Sim. Tá aí, para todo mundo ver. Mas o importante assim, é vender a segurança, é vender a credibilidade. Uma coisa que eu pego no pé de todo mundo, e eu instruo, inclusive, clientes. Tá na dúvida? Dá um Google. Vai até lá, sim, olha e vê como é que aquele profissional é qualificado. E aqui, por exemplo, todas as nossas qualificações reais, tudo com 5 estrelas. Sim. Tudo com 5 estrelas. Teve 2 que aí fomos descobrir que nunca passaram por aqui, nunca foram atendidos. Uma, nós descobrimos qual foi o motivador disso, que não tem nada a ver com a área imobiliária, nada a ver. Era um caso que alguém queria prejudicar a gente,
por uma questão Acontece também. do lado. Tá no digital, você está exposto a Está isso. exposto, você está exposto. E a outra foi uma confusão pelo nome da imobiliária ser muito parecido com outra de outra cidade vizinha aqui, Sim. e ela acabou qualificando a gente, e eu descobri que não era nosso no momento que ela falou sobre a locação, que a inquilina saiu e não ficou legal, minha casa. Nós não trabalhamos com locação. Então, Perfeito. o que nos cabe ali é uma defesa, você não consegue apagar o que está lá. E isso é muito importante que todo mundo saiba, quando você der um Google e ver as qualificações ali, saiba que aquilo é real. Não é editado pelo proprietário. Não é amigo falando, família, aquele que é o real. E você, como nós, vendemos credibilidade. Exatamente. E é o que você falou, muitas vezes a credibilidade acontece de pessoas que vêm de indicação e você fala, cara, assim, por que os caras confiam tanto, né? Você passa credibilidade, você passa segurança. Coisas que talvez nem a sua família acredite tanto. Exatamente. Recentemente a gente teve um caso de família, né? A minha própria madrinha colocou o imóvel para vender e assim, não escutou. Tudo bem, né? Era uma casa, enfim, não me escutou como profissional. E tá tudo bem, né? E aconteceram algumas coisas que lá na frente ela se arrependeu. Então, assim, eu sou um cara que não vou forçar você a comprar comigo ou você a vender comigo. O que eu posso garantir é segurança. Como segurança? A gente tem um aporte, tem um suporte jurídico, né? Além de eu conhecer até a página 1 da matrícula do imóvel e das certidões que cabem ao vendedor e ao imóvel, eu tenho um suporte jurídico. Então, assim, é 100% vezes 100% de segurança em relação à documentação. Então, isso, hoje em dia, é imensurável, né? O que você consegue passar para o cliente. Então, a gente está nesse foco de migalhinha em migalhinha. Não vamos ter todos os predinhos, mas queremos quem queira trabalhar com a gente, né? Então, isso é maravilhoso. E depois que você fez esse sucesso todo, cara, 30 mil seguidores. Batemos hoje, hein? 30 mil, batemos hoje. Já tem um post no Instagram. Parabéns. Hoje de manhã tava 29,9. Isso. Eu falei, cara, vai bater 30 mil, vai bater. Bateu hoje, então? Bateu hoje. Parabéns. Bateu hoje, obrigado. Para conseguir uma quantidade dessa de seguidores de forma orgânica, isso significa que foi feito um trabalho muito sério depois de alguns perrengues que já deve ter passado até chegar onde você está hoje. E quando você começa a chamar muita atenção, você percebe que outras imobiliárias que não olhavam para esse mercado começaram a olhar ou colocaram alguma coisa com o nome parecido? Teve caso assim? Sim, teve sim. E recentemente só tem aumentado, né? E aí eu vejo, né? Normal, a gente tem que ficar vigilante, tem que ficar de olho na concorrência, porque às vezes pode surgir uma pessoa iluminada, né? Fazendo alguma coisa diferente e isso pode agregar no nosso serviço. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão fazendo a mesma coisa e não está gerando a segurança, não está gerando uma credibilidade. Por quê? A gente vai fazer um vídeo de um imóvel. Cheguei aqui, digamos que aqui é uma sala do apartamento. A pessoa entra na sala e fala assim, olha essa sala, gigante, para 2 ambientes. Hoje o cliente, ele às vezes muitas das vezes ele tem informação muito mais que o corretor. Ele vai parar, vai olhar o vídeo assim, não, mas essa sala não é 2 ambientes. Começa daí. Então, assim, é o corretor querendo vender algo que não é. Então, a pessoa, às vezes, me manda o vídeo do concorrente para Daniel, tem esse imóvel? Tenho. Pô, a pessoa está falando que é sala 2 ambientes. Eu falei, cada um fala do jeito que quer. Eu não falo mal, né? Eu quero visitar contigo. Visita comigo. Assim como acontece ao inverso também. E tá tudo bem, mas é muito louco, porque você vê o que é uma sala 2 ambientes, o que é uma cozinha grande, o que é uma vista livre. O cliente vai parar e falar, não, calma aí, tá falando abobrinha, né? Então, aquele que fala, vista livre, aí você abre e tem um prédio do lado. Né? Como assim, meu amigo? Ou senão ele filma só a fresta diagonal, não filma o de fato, né? Então a gente tenta ser o mais minucioso possível, né? Mostrar a vista, mostrar a garagem, fazer um trabalho de uma forma que evite perca de tempo do comprador. E também para o vendedor, né? Para receber cliente ali, mas você não me falou que era 3º andar. Eu recebo informação de vendedor assim, o corretor vem aqui, ele faz todo o trabalho, mas ele não vai falar para o cliente que é 3º andar. Eu falei, mas como isso? Ele tem que falar.
Aí ele chegou aqui, não, vamos conhecer o terceiro andar porque é maravilhoso. Não, mas o cliente às vezes não quer o terceiro, tem problema de joelho, um exemplo. Então, assim, é loucura. O mercado ainda tem essas falhas, né, esses gaps, e a gente atua na verdade. Então, assim, mais minucioso possível, vai otimizar o meu tempo do vendedor e o comprador já vai com todas as informações. Por isso que muitos imóveis que a gente divulga é visita e venda. Não todos, né? O mercado e o sol brilha para todo mundo. Mas às vezes acontece visita e venda, 2 visitas venda, 3 visitas venda, porque tá todas as informações antes mesmo do corretor tentar captar o imóvel, né? Porque acontece, Sim, né? acontece. Acontece. O mercado é muito complicado. Você joga lá. Se você não dá informação demais, se você não atende o seu público. Se você dá informação demais, o outro colega usa o teu material e vai atrás para fazer a sua captação em cima do teu material. Exatamente. E, por fim, você acaba, se você não divulga corretamente isso, você gera visitas infrutíferas. Sim. Você chega lá, o cara fala, peraí, você não falou que era nessa rua. Isso é uma informação que você tenta segurar para proteger o seu trabalho de captação. Exatamente. E, por outro lado, se você solta demais isso, você abre o mercado e acaba acontecendo do colega ir lá e fazer esse trabalho. Quando não, ele pega o seu vídeo, também passa para o cliente dele e fala, ó, eu tenho esse material aqui. Exatamente, acontece. Já recebi gravação de tela da minha página com um proprietário falando, ó, mandaram aqui o teu vídeo e tal. E eu falei, tá tudo bem, né? Tá fazendo sucesso. Tá tudo certo. Quanto mais até mesmo a concorrência entrar na minha página, vai engajar, vai colocar lá para cima. E eu venho acompanhando algumas páginas que surgiram, né, alguns anos atrás. E hoje eu vejo que elas estacionaram. Por quê? Porque não tem a frequência, não tem a constância e quer só vender. A gente faz um trabalho diferente. A gente quer ajudar. Por isso que hoje, depois que eu saí da Invista, né, eu fiquei 3 anos na Invista, né, a gente teve um sucesso bem bacana. E como todo mundo sabe, a Invista não faz parceria. Tudo bem, política da empresa, tá tudo certo. Hoje, depois de pouco mais de um mês fora da Invista, eu abri parceria para a cidade inteira. Assim, não faz sentido o corretor autônomo querendo captar o imóvel e só colocar no sistema da imobiliária. Se ele realmente tiver o cliente, e a gente bate um papo, assim, hoje o meu investimento de tempo é na captação. Então, eu passo 1, 2 horas conversando com o proprietário. Isso gera o quê? Confiança, segurança. Proprietário, eu não me importo em dividir os 6% com o concorrente, com o parceiro. Tá tudo bem. O que acontece, mesmo só no fio do bigode, sem assinatura de exclusividade, o proprietário fala assim, Daniel, me ligaram aqui e eu já passei o teu telefone, só que ele não quer falar contigo. Eu falei, sabe por que ele não quer falar comigo? Porque ele não tem cliente. O corretor que se preza, que tem um cliente, ele vai preferir ganhar 5 do que perder. Então, assim, hoje a gente tem conseguido algumas exclusividades por conta da segurança, da confiança, e hoje o mercado tá louco, né, Márcio? Quantos golpes que você recebe por dia tentando mensagem, WhatsApp, OLX? Então a gente gera essa segurança. Proprietário, presta atenção, ó. Todo e qualquer corretor imobiliário que ligar, você pode passar meu telefone que a gente vai fazer um filtro e se de fato tiver visita, a gente vai acompanhar. Quantas visitas aconteceu hoje? 1 de parceria. E, meu, é aquilo. Quem não divide, Márcio, não vai multiplicar, cara. Então a gente faz esse trabalho de forma mais tranquila. Tem conseguido sim gerar algumas exclusividades. Por quê? Por conta da confiança. E tá tudo bem. Se a gente vender, tudo bem. Se o parceiro vender, a gente vai ganhar metade. Ou às vezes eu vou ganhar só 0,25, porque divide com o corretor que vai fazer visita. E tá tudo certo. Então a gente tem esse método um pouco mais leve, né, mais tranquilo, que o cliente ele vem através do produto. Se a gente não tiver produto, não tem cliente. Então quem está comigo hoje, que é minha esposa e minha cunhada, foco no vendedor, foco no produto. Um bom produto, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho e vai fazer fila de visita. Esse é o caminho validado, tá certo, o caminho está validado. E outra, aquele corretor que você mencionou, que tem, vai até lá, fala para o proprietário que tem visita, tem cliente interessado e não quer ligar, primeiro, na minha opinião, eu acho que ele não tem realmente o cliente. Até porque, se ele pensar um pouquinho, ele vai entender que se ele não fizer a parceria, o cliente dele vai entrar na internet e vai achar com quem está o produto.
Então você vai perder. Pode acontecer isso. E é o que a gente conversa na captação. Hoje, com o digital muito forte, o mesmo cliente que entrou para você, entrou para imobiliária A, para C, para D, num patrocinado que eu for fazer no Instagram ou num super destaque nos portais, que aí no portal ainda tem uma gama de 30%, 35% aí de lead, ele vai acabar entrando para mim. Por quê? Porque a gente vai fazer o anúncio no preço correto, com as informações corretas. Ainda muito corretor de várias imobiliárias não coloca um valor total do boleto do condomínio, aí pega o cliente fica surpreso, pô, mas o seu anúncio estava R$600. Ah, não, é porque tem um fundo de obras. Ah, mas o fundo de obras, o fundo de reservas, eles completam o valor do boleto. A pessoa que está fazendo a aquisição do primeiro imóvel, ela está contando, às vezes, ali reais, centavos. Então, assim, de uma parcela de 1.500, de um boleto de 600, tá, quase 2.100, aí aumentou mais 200? Não, o 200 é o IPTU, como aí? Já estou no vermelho. Ela não compra o imóvel. Não compra. E acontece. Então, a gente tenta trabalhar de forma correta, transparente, principalmente com as informações. E aí o que pega muito também é o valor do imóvel. Às vezes a gente conversa e o proprietário fala, ó, eu preciso de 300 mil na mão. Vamos jogar limpo agora porque o cliente que está comprando ele sabe, né? Sim. Tem a comissão da imobiliária. Tá, 300 mil na mão, então eu tenho uma margem aí para trabalhar de 325, colocando 5 milzinho de gordura para negociar. Aí eu vejo anúncio do mesmo imóvel por 350. O cliente que vai comprar vai clicar no anúncio de 350 ou comigo de 325. Ah, vai ficar no seu, claro. E aí o corretor ele tem medo de falar para o cliente que não aceita a proposta. Ou se não, fala assim, ó, tá justo o valor, é 5 mil que dá para tirar. A gente vai eliminar tempo de quem? Do comprador. Nosso também, né? Sim. E do vendedor também, mas enfim. O pessoal tem medo, cara, de falar, medo. Não, manda a proposta. Não, não dá para mandar proposta. Fechei o negócio agora 100 mil a menos. Olha que loucura, 100 mil a menos. No montante de quanto? No montante de 650 mil. Uau. Uma boa diferença. Boa, né? Boa. Então, assim, é tudo questão da necessidade. A gente consegue entender a necessidade quando? Quando a gente faz a captação. Conversa com o proprietário. Esse é o nosso método, tá dando resultado e é o principal canal. Se a gente tem uma captação, você é prova para falar, né? Se a gente tem uma captação boa, às vezes pega numa coincidência, o cliente está esperando. E acontece a venda. Então, o principal foco é o vendedor, a captação. Ele mencionou isso agora porque eu liguei para ele para pedir uma referência. Falei, olha, eu não conheço muito bem aquele bairro, tal, me ofereceu que caiu para mim essa situação. Quanto é que tá valendo lá? Ele falou, é assim, é esse endereço? Eu falei, é. Ele falou assim, pode comprar que eu tenho cliente para vender esse imóvel. Comprei e já falei para ele, segura, porque o cliente vai comprar porque tá na mão já. E deu negócio. Deu negócio. Deu negócio. Esse não precisou nem fazer nada. Nada. Nem anúncio, nem nada. anúncio. Nem stories, nada. Nada. É uma coincidência que, assim, as coisas acontecem para quem está se movimentando. Né? Então, é bom ter pessoas envolvidas no mercado, ter contato, bom relacionamento. Por mais que eu passei na imobiliária, eu sempre deixei as portas abertas. Assim como a gente já fez negócio, já fiz negócio com outros donos de imobiliária também. E às vezes a moleza ela vem para mim, mas, sim, né? E a gente tem que repassar e sabe as pessoas certas. Né? Então esse caso foi um caso que, meu, de 1 em 1 milhão, né? Mas fez a gente se aproximar mais. Exatamente. Você imaginava chegar nos 30 mil seguidores? Olha, quando você começou lá atrás. Quando eu comecei lá atrás, eu fui muito zoado, falaram muito mal e pensei em desistir. Cheguei a trocar de nome até que surgiu o nome Predinhos em Santos. Aí, fala família, nada. Falei, meu, não é pra mim, não vai dar certo, vou tentar colocar outra coisa. Aí eu fiz o vídeo do imóvel lá, detonado. 150 mil visualizações. Aí no outro dia, um imóvel também para reforma. Com garagem box, 150 mil. E choveu seguidor. Eu parei e pensei, falei, calma. Obrigado, Deus. Primeira coisa, né? Independente de religião, né? Obrigado, Deus. E aí começou a vir os seguidores. Eu falei, eu preciso continuar. E aí o bordão começou a pegar na cidade. Tem pessoas que não me conhecem, não sabem, né? Porque eu não costumo aparecer muito. Verdade. Mas pela voz, me reconhece. Caramba, você é dos Predinhos em Santos, né? Fala, família, sou eu. Enfim, então tem pessoas que, cara, não sabem quem eu sou, mas pela voz conseguem me reconhecer. Eu não esperava chegar nos 30 mil, né?
lógico, a gente vai crescendo, a gente vai tentando galgar mais. E aí eu falei, pô, 29 mil, eu falei, meu, vou bater 30 mil. E aí hoje, com mais pessoas me ajudando, a visibilidade aumenta, né? A gente ultrapassou 1 milhão de visualizações nos últimos 30 dias. E a ideia agora é só crescer. E eu era sou eu ainda que edito, eu que posto, eu que respondo, eu que tudo. Agora com mais pessoas para me ajudar, então vão ter mais 2 ou 4 páginas, né? Porque cada uma tem uma página profissional e pessoal. 4 páginas para dissipar os predinhos em Santos. E eu acredito que ainda vão vir mais pessoas trabalhar comigo, né? Então, acho que a tendência é crescer e eu espero chegar no final do ano aí com mais de 50 mil. Vai chegar. Se Deus quiser. Vai chegar, porque o crescimento, ele é muito devagar no começo. Ele vai ali bem devagar, bem devagar. E quando começa a ganhar corpo, é uma reação em cadeia. Sim. E aí o negócio começa a criar um volume de um tamanho que passou de 30, já vai para 50, 70, bate um pouco 100, mais rápido, né? vai muito mais rápido. O começo é muito difícil. Sim. Depois ele estoura. Tem vários casos aí de diversos canais que para chegar ali nos primeiros 100 foi um parto. Depois estoura. O Instagram vai entregando para muita gente, né? Vamos ver. Vai. Profetizou, hein, ó. O Márcio profetizou. Vou lembrar disso lá na frente. Quando bater 50 e quando bater 100, ele volta. Vamos voltar com certeza. A humildade é o nosso cartão de visita, né? E falar em Instagram. O que vende mais hoje? Instagram ou portais? Eu só vendo pelo Instagram. Nossa. Só Instagram. Nesses 3 anos que eu tive de passagem na Invista, foram mais de 200 negócios. Entre captações convertidas pela imobiliária e entre vendas feitas pela página. Cansei de escutar pessoas dentro da imobiliária falando, Daniel, bate uma lista ali. Daniel, pega o telefone e liga. Falei, não vou bater lista. Já bati quando eu comecei. Não vou, mas pô, você não usa cartão? Falei, não uso cartão. Não, mas faz cartão? Falei, não vou fazer cartão. Meu método é diferente. Tá dando certo. Deixa do meu jeitinho aqui. Então, eu não ligo, eu não atendo ligação. Não atende? Não atendo ligação. Se for desconhecido, não atendo ligação. Vai me mandar um WhatsApp. Pô, quero falar contigo, tá sobre... Aí a gente responde. Não atendo ligação. Daniel, como que tu não atende? Tu é vendedor. Cara, não atendo. Não ligo. Não quero ser incomodado, assim como também não vou incomodar. Então, assim, hoje, quem tá querendo comprar, ele sabe muito bem o que ele quer. Então, assim, uma mensagem, Daniel, quero visitar. Ah, vamos visitar. Não vai ligar. A quantidade de golpes hoje é uma coisa assustadora. Absurda, eu né? recebo de ligação de golpe pelo menos umas 3, 4 por dia. Sim. Por dia. E há um tempo atrás eu tive essa mudança de hábito de falar, não vou atender. E ao mesmo tempo bate aquela situação, cara, eu não vou atender, mas como assim? Eu sou corretor, Sim. eu estou no mercado, como é que eu não vou atender? E aí comecei a atender de novo, golpe, uma atrás da outra, eu falei, não vou. Realmente é um caminho não atender, Sim. porque eu também acredito que quando é uma ligação importante ou alguém querendo realmente falar com você, vai mandar uma mensagem. Manda uma mensagem. E aí se cadastra ali. E hoje acho que o tempo de todo mundo é algo muito enxuto, né? Então, quem está procurando imóvel, lógico que tem aquelas pessoas que querem um pouco mais de atenção, querem conversar, foge um pouco do objetivo da conversa, e a gente é humano. E eu tô aqui para isso. A gente toma um café, come um bolo, sento na mesa da casa das pessoas, a gente conversa. Né? Sento na cadeira, né? Fico na mesa ali, a gente conversa. Mas de 100, 2 pessoas. Então, assim, hoje eu consegui colocar um aplicativo aqui no iPhone que eu não atendo o telefone. E a pessoa que liga para mim, o iPhone já manda uma mensagem. O que você quer falar com o Daniel? E aí, muitas vezes, é o quê? É golpe. Né? Esses dias mandou mensagem automática para o engenheiro da Caixa. Aí o engenheiro, não, eu sou engenheiro da Caixa, quero marcar uma vistoria. Tá, eu peguei e atendi. Beleza. Então, assim, esse recurso está sendo bem bacana. E essa função que você mencionou do iPhone tem no Android também. Tem no Android, velho? O meu também funciona isso. Então, assim, é um facilitador, né? Porque hoje, com tanto golpe que tem, a gente meio que deixa de lado essa atenção. O vídeo, falar em rede social, o vídeo, então, que virou a chave foi o do imóvel que estava detonado. Onde que era esse imóvel? Eu lembro até hoje, é ali na Alfaia Rodrigues, perto do Canal 6. Tem um Pão de Açúcar ali na Pedro Lessa? Não, Extra, um Extra na Pedro Lessa.
Na rua de trás, é o Fai Rodrigues. É, Rodrigues. E aí o diferencial dele era uma garagem livre, demarcada. Então assim, a pessoa comprou pela garagem. E queria colocar o carro e tirar sem incomodar o vizinho. Coisas também que muitas pessoas que hoje estão fazendo vídeo, a garagem é coletiva. Não, não é só coletiva. Tem a coletiva que prende, tem a coletiva que não prende, tem a coletiva suficiente que prende e a que não prende. Tem a insuficiente que não prende, mas tem a suficiente que prende. Então, assim, é uma diversidade que, conforme a gente vai visitando vários imóveis, a gente vai conseguindo afinar e afunilar a informação para levar, né, para o comprador o mais claro possível. E aquela garagem que naquele momento ela está suficiente, mas se cruzar a quantidade de apartamentos, a quantidade de vagas, ela não tem para todo mundo. E a gente é muito claro com isso. Muito Nós bom. temos 20 garagens e 40 apartamentos, só que no momento só tem 10 carros. Sim. É isso. E isso costuma acontecer muito nos predinhos. E é o que acontece. Eu até estava conversando com a minha cunhada, né? Que ela tirou o crédito faz pouco tempo, já fez venda e tal, mas não tem aquela bagagem de 100, 300 visitas. Eu falei, não acredita no proprietário. Porque o proprietário, ele morou há 50 anos só. Peguei a cunhada de cobaia. O proprietário morou 50 anos no prédio e sempre deixou o carro na garagem. Só que hoje, o prédio ele tem 5 carros. Só que tem 15 apartamentos. Então, se cada apartamento tiver um carro, não vai caber. Não, mas o proprietário falou que cabe. Eu falei, você tem que contar. Imagina um carro e vai contando. 1, 2, pô, calma aí, essa aqui trava. 4, 5. Ah, tem 8 vagas. Então a gente vai colocar. A gente coloca proporção de vagas. São 15 apartamentos para 8 vagas. Dessas 8 vagas, 4 prendem, 4 não prendem. E isso é uma informação. Fundamental, diria, né? E ainda tem corretor que fala mentira pro comprador. Então, assim, a gente tenta ser o mais transparente possível. E aí tem alguns proprietários que, pô, Daniel, o cara não comprou por causa da vaga, mas aqui dá para todo mundo. Eu falei, pô, macho, não dá, cara. A gente tem que ser transparente. Hoje dá, mas e se cada um tiver um carro? Não dá. Se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Porque pode ser que fique mais 10 anos dando, sim, mas se acontecer uma mudança de cenário ali, todo mundo comprar um carro, vai ter. Sim, hoje mesmo, a gente foi fazer uma captação num térreo, são 14 apartamentos para 8 vagas. A família falou, Daniel, a gente ficou aqui há mais de 60 anos. Nunca deixamos na rua. Eu falei, tudo bem, mas se cada um tiver um carro, não vai caber. A gente tem que passar a formação correta e a gente coloca, né, os 3 pontinhos. Ó, o morador ficou mais de 60 anos aqui e nunca colocou o carro para fora. Aí vai da pessoa, né, querer comprar ou não. Então, mas ela compra já ciente. Já ciente, exatamente. Corre o risco ou não. Então, aí quem corre o risco é quem está comprando, né? A vontade, na hora de montar a documentação, você imprimir o anúncio e colocar junto, Também, né? verdade. Eu fiz isso uma vez. Verdade. Eu tinha dúvidas em relação à conduta aí do comprador lá na frente. E era uma... Eu lembro até hoje qual foi a situação. Era uma casa num vilageozinho, onde na frente tinha a feira. A feira de domingo. Nós falamos para ele que a feira de domingo e, ó, aqui tem feira de domingo. Sim. Eu não sei se ele não prestou atenção ou fingiu que não ouviu, enfim, mas por uma questão de documentação, e aqui a gente imprime toda a documentação, manda encadernar, cria uma capa personalizada, depois eu te mostro para você ver como é que é. E aí põe foto do imóvel como capa, um negócio bem bonitinho. Legal. Nesse momento, eu falei para a corretora, imprima anúncio. Mas por quê? Nunca fez isso? Imprima anúncio. Imprimiu, tava lá, direitinho, vaga, tem a garagem dele era privativa e tal, mas na porta do condomínio tem feira aos domingos. E eu grifei. Aqui, ó. Nunca você vai poder falar que você não sabia disso. Sim. Informação, né? Transparência. Exatamente. Não dá para você ter uma conduta que leve ao erro lá na frente e até discutir. Ah, falou, não falou? Não, tá aqui, ó. Tá comprovado. Sim, bacana. Quanto mais informação a gente passar para o cliente, transparência mais total. Segurança, mais credibilidade, mais transparência a gente... Vamos lá, continuando. Qual que é a visita, qual foi, né, a visita mais aleatória que você já conseguiu ter com o cliente? Aquela situação assim, meu, não acredito que isso aqui está acontecendo. Olha, vou te contar uma história lá do começo da profissão, né? Então, vou fazer 6 anos esse ano.
há 3 anos eu estou com a página e me dedicando, né, aos predinhos. Isso aconteceu lá em 2021, na pandemia, e muito prédio, né? A imobiliária tinha um volume gigante de cliente e a gente não conseguia visitar todos os imóveis. Então hoje eu prezo muito por ir até o apartamento, ir até o imóvel para conhecer e falar com propriedade sobre o produto. Antigamente eu não fazia isso. Eu fui visitar o Eukidari. Uma família entrou, enfim, não conhecia, a gente se conheceu na hora ali na frente do prédio. E aí entramos e aí visitamos o apartamento e para ir embora. Me perdi. Ela é grande, é verdade. Dentro do Eukidari. A gente começou a dar risada e eu fui sincero, né? Fui verdadeiro. Eu falei, gente, eu nunca vim aqui. Então, assim, vamos ver junto onde é a saída. Então, a gente foi parar no estacionamento, depois subiu de novo pro lazer. E aí o cliente conseguiu identificar a saída. Então, assim, essa foi uma situação que me marcou. E aí, por mais erro que teve técnico ali, o cliente ele voltou e comprou comigo. Então, assim, é loucura. Então, assim, a gente não pode desacreditar e no final a gente tem que falar a verdade. Ó, não conheço, me desculpa, aí a gente deu risada e ficou um clima bacana, mas essa marcou a profissão. Algum imóvel que foi muito difícil de vender, você não acreditava nessa venda e acaba acontecendo? Nossa. No começo a gente tenta, né? A gente julga os imóveis, né? E eu lembro exatamente do edifício Morubixaba. Você deve conhecer. Não conheço. É ali no Canal 3, Galeão Carvalhal, depois ali vira Governador Pedro de Toledo, né? Tem uma arquitetura diferente, né? E tá uma quadra da praia. O cliente ele veio de São Paulo e aí falou, Daniel, eu quero visitar esse imóvel. Eu olhei o imóvel e falei, meu, um imóvel com uma planta exótica. Vamos falar assim. Uma planta exótica, né? Eu falei, não é possível, ele não vai comprar. Mas tá bom, tudo bem, vamos lá, eu confirmei os valores, né? Tudo certinho, vamos visitar. Aí chegou na visita o cliente, eu amei. Eu fiquei pensando, falei, não é possível. Comprou, à vista. Pensa numa planta, você que já reformou, conhece vários apartamentos, cara, a sala era um corredor, e aí a porta da entrada, né, era um corredor que dava até a sala. Aí a sala tinha uma varandona, legal, que dava para os fios ali da rua. Né? Não era nem um andar alto assim, que dava para os fios. E aí era um quarto, outro quarto, banheiro e a cozinha lá no final, tipo uma planta antiga, sabe? Diferente. Não dava para fazer hoje. Exótica. Cara, o cliente gostou. E aí ele comprou ele assim, Daniel, e para mim é o de menos. Eu quero estar do lado da praia. Então a gente não pode julgar nenhum imóvel. E eu costumo falar para quem é investidor, a localização ela nunca vai depreciar o teu patrimônio. Não falando mal depois da Afonso Pena, né? A gente vende Santos inteiro. Mas se você está pensando hoje em investir ou morar num apartamento ou num predinho que lá na frente vai te render um pouco mais, vai valorizar um pouco mais, localização. Ah, terceiro andar, localização. Ah, mas não tem garagem, localização. Vai sair ganhando do que uma localização um pouco mais afastada da praia. Então eles compraram por conta da localização. Eu costumo dizer que a Vista Mar vende, é uma coisa impressionante como as pessoas pagam, né, pela Vista Mar. Sim. E no seu caso, com predinhos, você não vai ter Vista Mar, mas você tem a localização próxima à praia. Exatamente. E aí os predinhos, eles são os mais atraentes, são os mais reformadinhos e os que têm comércio próximo, né? Então, assim, muita gente tem carro, muita gente não tem carro também. E aí quem não tem carro procura um apartamento mais perto de comércio. Supermercado, farmácia, né? Com o Oxo hoje em todas as esquinas também facilita um pouco. Mas escola, banco, ponto de ônibus, até o mesmo VLT tem chamado a atenção de pessoas que não têm carro. Então, a localização hoje é o primeiro fator de valorização, assim, no meu ponto de vista. Então, localização. Morubixaba foi localização, porque a planta exótica eu nunca vi igual. Nossa, essa eu não conhecia, não. O engraçado, né, você estava mencionando sobre plantas exóticas e atendimentos nesse sentido, assim, de que você fala, bom, não acredito que isso vai vender. Eu costumo dizer para os corretores, né, tanto aqui, os corretores colegas, que o teu olhar, você tem que anular ele no sentido de, isso não é vendável. Sim. Porque tudo vende. Se estiver no preço certo, tudo vende. E aí você tem aquela situação de que um imóvel, uma planta exótica, mas sempre vai ter alguém que curte. Sempre vai ter. Eu tive uma conversa aqui no episódio passado com a Agatha e
teve uma situação de um imóvel azul. Ele era todo azul, num predinho. Olha aí. Todo azul. E a mulher, acho que era fã, né, da cor. Uhum. E quando a Agatha foi levar ela para ver um outro imóvel, o que ela adorou, que era tudo reformado, exceto o banheiro. Só que o banheiro era azul. Ela amou o apartamento. Olha aí. Então tem gosto para tudo. Isso que eu costumo dizer para eles. Quando vai mostrar, não tente passar a sua percepção. Sim. Porque o bolso não é o seu. Exato. E depende O gosto também não. O gosto não é, o bolso não é. Sim. Ah, é caro. Mas é caro na tua percepção. Você não sabe o que ele está passando. De repente, ele quer exatamente aquilo por alguma situação particular. Ou está próximo da praia, ou ele tem uma afinidade com aquele bairro ou com aquele prédio. Sim, e que familiares moram Exato. perto. E Exatamente. não dá para criar juízo de valores no conceito do outro. Você senta, faz o seu trabalho, Sim. atende, dê o máximo de informações possíveis, seja totalmente transparente e aguarda. Sim, o que eu costumo falar para as meninas, né? Para minha esposa e para minha cunhada que estão iniciando comigo essa empreitada, não vamos pensar com a cabeça do cliente. Eu acho que tá caro? Eu acho. Vendeu. Né? Trouxe produtos novos. Um dormitório, preço de 2. Tá tudo caro em Santos, né? Tá aumentando. Eu falei, vamos trazer produto. Quem tem que definir que tá caro ou não é quem tá comprando. Vendeu um dormitório por 350 mil. Então. Por quê? Reformado, porteira fechada, no Embaré. Então, assim, pra tudo tem cliente. Eu sou campeão de conseguir esses números assim, né? Olha aí. As reformas que eu faço, eu deixo o apartamento incrível para a pessoa entrar e ela não vai nem discutir se vale ou não vale. O apartamento é pequeno, mas ele fica muito perfeito, né? Muito bom, muito boa a reforma. E normalmente a gente vende quase terminando a obra, não dá nem tempo de jogar no mercado. E sempre acima do preço de mercado, porque é um produto diferenciado. Agrega valor, né? A reforma agrega valor para quem está procurando. Muitas das vezes o cliente que está procurando o apartamento, ele pode ser que tenha feito algumas contas. Ah, vou pegar esse apartamento aqui que preciso de reforma. Ah, vou fazer uma pesquisa de reforma. Até hoje o chat ele consegue te dar um auxílio, não que seja próximo da realidade, mas consegue te dar um auxílio. Então, assim, pô, tem esse apartamento de um dormitório por 250 para reforma. Pô, mas tem esse aqui já reformado, mobiliado, por 70 mil a mais. E hoje faz qualquer reformazinha que você vai fazer, seja mais de R$1.000 o metro, né? Com certeza, com certeza. E a mão de obra é difícil, tem as surpresas de uma reforma, você tem um vazamento para o vizinho, você tem que contabilizar e prever todo esse tipo de situação. E já está no cálculo, você tem que estar no cálculo isso, porque se acontecer, você não vai tomar prejuízo. Se não acontecer, fechou, tá tudo bem. Tudo bem. E aí esse valor gera, né? Agrega valor no final para o cliente, né? Calma aí, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho de home, eu trabalho híbrido, fico um pouco aqui em Santos, um pouco em São Paulo. Que tempo que eu vou ter para ir até uma Centro Castilho, Abramax, ou até para fazer orçamento com 2, 3, 5 empreiteiras ou 5 pedreiros, tomar conta da obra, comprar material. Então, assim, é um cálculo que às vezes vale a pena pagar um preço mais do que o mercado. A gestão de obra é uma coisa que talvez as pessoas não tenham noção de quão difícil é fazer. E você encarar isso sozinho, sem ter experiência, é a receita para o desastre. É a receita. Eu estava vendo na tua página que você ganhou alguns prêmios, né? Quando estava lá na Invista. Sim. Me conta mais sobre isso. Então, ano passado a gente ficou em primeiro de captação convertida, né? Então batemos um recorde na Invista aí, foram 48 imóveis que eu trouxe para a imobiliária, ou eu vendi, ou a própria imobiliária vendeu. E no ano retrasado eu fiquei em segundo lugar de vendas, foi o ano que explodiu a página, a gente fez quase 20 milhões só vendendo prédio. Foram vários fifes internos, porque, era muito cliente e eu queria atender e não ser fominha, né? Aquela questão de vamos dividir para multiplicar. Então, a gente conseguiu chegar nesse número aí de aproximadamente 20 milhões, vendendo o segundo lugar de VGV dentro de quase 100 corretores. E ficamos também em primeiro lugar. Então, a gente está em 26, né? Então, foi em 24, segundo lugar de vendas e primeiro de captação. E 25, primeiro de captação de novo. Em vendas, a gente ficou em quinto. E tá tudo bem, né? Foi um mercado que abriu concorrência interna. Então, dentro da própria imobiliária, surgiram mais de 10 páginas. E aí, dentro do mercado de Santos também, outras imobiliárias copiaram. Então, assim, dissipou, né? Aumentou a concorrência, mas isso eu vejo como um lado bom. Porque hoje eu paro, né? Essa semana eu parei para analisar.
Quem que são os meus concorrentes diretos? Que estão vendendo. E tá tudo bem, Márcio. Às vezes você vai se identificar comigo, a outra pessoa não. Se identifica com a página enfim, do João, e tá tudo bem, né? Mas a gente tem que ficar de olho. Então, assim, eu vi os principais concorrentes estagnados dentro do número de seguidor, né? Então, assim, eu acredito que eu esteja, sim, no caminho certo e eu não vou parar, né? A gente vai divulgar mais, a gente vai estar mais na rua. Só ontem foram 4 captações, aconteceram várias vendas, outro número que eu não gosto de expor na página também, né? Então, assim, recebi até um comentário recentemente, né? Olha que legal, o Daniel fez a primeira venda sozinho. Tipo, mal sabe que já foram quase 10. Como assim? Então, entendeu? Mal sabe que foram quase 10. E tá tudo bem, né? Então, eu tento me reservar nesse sentido, porque o foco é no produto, não é em mim. O foco é no vendedor, é no produto. Então, sempre vai ser assim. Não vou colocar, vendi hoje, vendi ontem. Não, não. O foco é no vendedor. O trabalho vai ser feito pro vendedor. Se a gente conseguir vender, maravilha. E tá tudo bem. E você sentiu que esse comentário teve um tom de maldade ou de inocência? Vindo de quem foi, Maldade? foi de maldade. Mas tá tudo bem. A gente segue firme aí no... Que ousadia, né? Pois é. Uma página com 30 mil seguidores, um método totalmente validado, ainda passar por uma situação dessa? E assim, é humildade, Márcio. Deixa pensar o que for, eu não vou debater e tá tudo bem. A gente já vender mesmo, tudo certo. Então, só o prazer de estar conversando contigo aqui vale muito mais do que uma própria venda. Isso é um reconhecimento que a gente teve uma troca genuína, né? Sim. Então, isso vale muito mais do que, Daniel, toma aí, 5 mil, 10 mil. Não, isso é um reconhecimento imensurável. E é importante dizer assim, que é um reconhecimento e que ele acontece por alguém que está no mercado imobiliário. Nós poderíamos ser concorrentes e o reconhecimento, independente dele estar no imobiliário, estava na Invista, agora está com um escritório próprio, não anula o fato de que ele é bom no que ele fez e os números que ele conseguiu converter e entregar é indiscutível para ninguém. Qualquer pessoa que vier conversar nesse sentido, o cara é referência e tá tudo bem. Tá tudo bem. É normal, cada um no seu. Sim. Graças a Deus eu sou referência no meu prédio, você é referência em prédios da cidade inteira. Cara, Tá parabéns. Obrigado. O seu trabalho é incrível. Tão referência que eu, como dono de imobiliária, quando pinto alguma coisa no perfil dele, não tenho dúvida. Passa no telefone, isso aqui, como é que é? Isso é um reconhecimento. Sim. Por mais que de repente a gente possa não vir fazer um negócio, isso é um reconhecimento. Então, assim, eu trato com muito carinho essas pessoas que me chamam e me tratam como referência, né? Então, cara, só posso agradecer a Deus aí, agradecer, né, essa amizade que a gente está construindo aí. Pode contar comigo. Acredite, você tem meu respeito. O que você conseguiu fazer ao longo de todo esse tempo trabalhando, você está 6 anos, você já é destaque. Você tem noção que você é destaque na cidade inteira? Eu tô tendo noção agora. As pessoas têm você como referência de predinho. Uhum. E é muito bacana isso. E assim, existe rivalidade no mundo imobiliário? Cara, existe tudo. Existe parceria, existe rivalidade, existe o corretor que não dá para você confiar. Tem aí uma listinha de alguns que dá para colocar, anotar ali, que eu não passo nem o nome do prédio, nada. Não dá para passar, não dá para confiar. Mas vai tentar pegar aí? Vai tentar pegar. Tem uns caras muito ligeiros. Só pegando esse gancho, saindo da Invista, né, a gente tem alguns compradores que se tornaram fiéis, né? Daniel, não achei nada. Hoje a cidade está aberta para a gente. Por quê? A gente vai fazer parceria. Então, assim, eu não tinha essa noção. E aí eu entrei em contato com o pessoal da Família Imóveis, me receberam muito bem. Com o pessoal da Next, me receberam muito bem. Com o pessoal da Roda, me receberam muito bem. E aí, pô, Dani, que legal, sucesso. E assim, falei, caramba, que loucura, né? Eu não imaginava que a cidade talvez me conhecesse, por mais que todo mundo me segue, mas que eu tinha essa referência que você tá falando para mim. Mas tem essa referência do mercado como um todo. As pessoas te conhecem e te respeitam pelo trabalho pioneiro que você produziu na cidade e conseguiu enxergar
um negócio criou uma marca em cima de algo que ninguém olhava. Ninguém olhava. Ninguém dava Até atenção. brinco, os predinhos esquecidos nas imobiliárias. É isso, eu vi um post seu sobre isso. Os E prédios. hoje a gente colocou um Reels de uma entrega de chaves que a própria vendedora fala, meu predinho está esquecido nas imobiliárias. Então, assim, não fui eu que falei, foi ela. A gente, nesse gancho, falou, é verdade. A pessoa vai lá, é só pegar a foto do predinho e colocar no sistema. E seja o que Deus quiser. Eu acredito que Deus esteja sim nos negócios. Mas tem que estar se movimentando. Tem que estar trabalhando para as coisas acontecerem. E muitas me chamam. Pô, Daniel, eu tô há 6 meses com o meu imóvel lá, ninguém trabalha imóvel. Eu falei, porque ninguém trabalha de fato os predinhos. Mas querem vender. Todo mundo quer vender, né? Todo mundo quer vender, só pensa na comissão. Mas ninguém de fato vai lá, explica, aí anúncio errado. Enfim, então a gente pegou uma linha diferente de trabalho e o foco hoje é no imóvel. Então tem um checklist, né, com tudo que precisa ser anotado no predinho. Ah, pô, parece é mais do que uma área de lazer. Eu falei, lógico. Quanto mais detalhe a gente levar para o cliente, um simples fato de ter um bicicletário, às vezes para o cliente que não tem carro, faz a diferença. Então, assim, eu pego anúncios ainda de concorrentes, né, que a gente hoje está fazendo parceria. Cara, não tem bicicletário. Ô, corretor, tem bicicletário? Calma aí que eu vou ligar pro proprietário. Não viu isso na captação? Entendeu? Então, assim, às vezes faz diferença. E muito. O pessoal não tem carro. O marido e a esposa trabalham de bicicleta. Tem que ter um bicicletário. Não vai comprar se não tiver. E não vai comprar. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença e isso acaba agregando valor aonde? Na confiança. Pensando bem, vamos imaginar que quem está comprando um predinho, pode ser que não tenha um carro. Exatamente. E nem sempre você vai vender o térreo. Exatamente. Tem ali alguns lanches de escada. Sim. O cara vai pôr nas costas todo dia, com uma compra ali, a bicicleta, e colocar lá em cima. Eu mesmo moro num predinho que não tem bicicletário. Então, é térreo ou não? Seu? É térreo também. Mas, enfim, se o de cima vai guardar a bicicleta onde? Ele guarda na escada. Então, assim, é um detalhe que se a pessoa usa a bicicleta como meio de transporte, e se ela tiver um orçamento já aprovado, financiamento já aprovado, ela vai escolher, porque vai aparecer um com bicicletário. E vai comprar. E como que você lida com aquelas questões, quando você vai fazer uma visita de avaliação, e o proprietário já tem na cabeça dele um número. E por mais que você fale, olha, pelo conhecimento que eu tenho e autoridade é indiscutível que você tem, sim, isso aqui na minha avaliação vale 300 mil. E o proprietário fala, não, eu quero 400 porque eu acho que vale 400. Como você lida com isso? Isso é bem comum acontecer e a gente tem todo o respeito pela informação que o proprietário nos passa. Por quê? Quem sou eu para dar valor no teu patrimônio? Às vezes foi um patrimônio que foi suado, conquistado, e é só aquilo que a pessoa tem. O que a gente consegue é prestar com total profissionalismo uma avaliação. E eu costumo fazer uma avaliação em 3 partes: curto, médio e longo prazo. E eu passo a avaliação. Geralmente, o preço de longo prazo é o que o proprietário está querendo. E aí a gente tem que entender o que acontece para o proprietário vender. Pergunta básica que pouquíssimos corretores fazem para o proprietário. Por que você quer vender? Por que você está vendendo? Eu acho que essa merece até o corte. Vai, passa a instrução, então, para o corretor que está te vendo. Olha, parece básico, mas, cara, é uma pergunta simples. Por que você está vendendo? Por quê? Ele vai te explicar. Ele está querendo sair para ir para um imóvel de maior valor. Ou ele vai falar, Daniel, estou me separando. Tem várias respostas. Daniel, herança da família, a gente precisa vender para ontem. Qual dessas 3 vai aceitar uma avaliação assertiva para vender no dia? Quem está precisando vender para ontem. Não a pessoa que está condicionando a venda para ir para um apartamento com elevador. Ele não vai aceitar uma avaliação, de repente, o teu imóvel vale 300 mil. Ah, mas eu quero 400. Tá, mas qual o prazo que você quer vender? Ah, não tenho pressa. Então esse ele não vai vender. Pode ser que venda? Pode. A gente já fez algumas vendas em médio prazo. Por quê? Apartamento reformado, com armários, ar-condicionado, equipado. E hoje isso agrega muito valor no valor final de avaliação, de precificação. Então, assim, a pergunta básica: por que você quer vender? Ah, eu quero vender, quero pegar 400, senão está tudo bem. Então, assim, ele não quer vender. Ele vai deixar ver o que vai acontecer. Agora, pega um caso de separação. Pode ser que aceite a avaliação.
Pega um caso de saúde, a pessoa tem que sair do terceiro andar, né, por conta de mobilidade, vai aceitar variação. A pessoa, o marido faleceu, é inventário, vai aceitar variação. Então, assim, a pergunta, meu, é extensa, né? Por isso que eu passo 2 horas conversando com a família. Por que vocês querem vender? Ah, se vender, vender, se não vender, tá tudo bem. Então fica no apartamento. Boa. Né? Fica aqui, curte mais um pouco, deixa o mercado valorizar, evoluir um pouco. Aí lá na frente a gente volta a conversar, porque de repente é um imóvel que a gente vai anunciar e vai ter proposta. O que acontece? O vendedor desiste. Achou que estava barato. Frustração, né? Entendeu? Aí tira. Acontece. Muito e muito. Muito. Então, assim, é uma pergunta simples que o corretor não faz em familiar. O corretor não faz. Eu vivia falando, né, para os corretores lá da minha equipe, pergunta, por que você quer vender? Uma pergunta tão básica, isso vai fazer você dissipar uma energia de tirada de condição no futuro, ou você não vai dispensar sua energia numa pessoa que não quer vender a curto prazo, mas vai trabalhar o imóvel, ou se ele só está especulando, vai colocar numa lista um pouco mais fria, mas vai manter contato com ele uma vez por mês. Então, assim, teve casos na página que a gente não vendeu o imóvel. Ficou aí 2 anos. Por quê? Acima do valor do mercado. Foi vender agora. O tempo corrigiu isso, né? Exatamente. Avaliou, corrigiu, só que com esse mesmo valor, a pessoa que queria sair do terceiro andar, não compra outro. Na época que aconteceu, né? Não quero sair do terceiro andar porque quero comprar com elevador. Hoje está mais caro. E acho que para você, no seu nicho de atuação, acaba tendo uma dificuldade um pouco maior do que quem não atua nesse nicho. Não é que as imobiliárias não vão atuar, mas não são especialistas nesse nicho. Por quê? Uma captação para você de um lugar onde não tem uma portaria, você não tem um zelador, você não tem ali ninguém para conversar e te dar alguma informação relevante para você ir atrás, eu não sei qual que é a estratégia que você usa, se você pode falar. Mas para quem tem uma captação num prédio que tem elevador, que tem uma portaria, é muito mais simples de você chegar ali, Sim. conversar, trocar uma ideia. Não que o porteiro vai te passar tudo, mas algum detalhe ele deixa passar e você, com a experiência que tem, acaba pegando aquela informação e aí você vai com os meios que você já tem e debulha o prédio para descobrir qual é a unidade. Mas para quem não tem esse primeiro contato, você chega na porta de um prédio fechado, não tem portaria, não tem nada, e aí? Como é que você consegue tanta captação assim? Eu fazia muito essas captações na época que eu não tinha página. Hoje, graças a Deus, vem muita indicação, né? E o meu foco no tráfego é para vendedor. Então, às vezes, o cliente ele não comprou comigo, mas me conhece e indica. Pô, tá aquela imobiliária lá, X, YZ, ainda não vendeu? Chama o menino dos predinhos lá. Chama o predinho de Santos lá para ver o que acontece. A gente vai, faz o vídeo e vende. Não é todo caso, mas muitas das vezes é um imóvel que está 6, 7 meses parado, entrou num preço de mercado, falei, opa, tá no radar. Vou fazer um vídeo, me dá uma exclusividade de uma semana, a gente vende em 2 dias. Eu vendi nos stories. Então, assim, a gente consegue ter essa percepção de valor, por quê? É só predinho, Márcio. É só predinho. Eu recebo, eu tô com uma casa, hoje mesmo eu recebi, eu tô com uma casa para te indicar. Eu falei, não pega o caso. Me indica um corretor, aí eu indico o corretor para trabalhar. Porque senão eu vou perder o foco e aí não consigo me especializar cada vez mais nesse tipo de imóvel. Tá aí uma informação que eu não sabia. Você não pega, então. Você só pega predinho. Então, eu tô lutando aqui com as meninas, né? Porque elas querem cadastrar. E aí eu falei assim, a gente tem que deixar uma coisa bem clara para o cliente. Vamos te ajudar. Nosso foco não é casa, prédio com elevador, kitnet, alto padrão. Nosso foco é predinho. Mas a gente pode sim cadastrar no nosso sistema, por quê? Aconteceram algumas vendas casadas nesses anos. As pessoas saindo do predinho e indo para um prédio com elevador. E aí pessoas com prédio com elevador e voltando para os predinhos. Então a gente conseguiu conectar essas famílias. Então a gente vai sim cadastrar, mas não vai atuar do jeito que a gente atua na página. Mas coloca lá nos predinhos. Eu falei, não, ali é só predinho. A gente pode fazer um repost dizendo que tem uma casa e a gente já vendeu. Cobertura, vendemos garden. Loucura. Interessante, eu não tinha essa informação. Ainda no seu nicho, tem muita gente que procura apartamento térreo por conta, o térreo, o último, né, por conta do quintal. Sim. Como é que tá isso? Porque aquilo é uma área coletiva, todo mundo sabe que é uma área coletiva, que muitas vezes aconteceu já de ser fechado ali e ficou quase que uma área exclusiva, mas aquilo não entra na metragem do imóvel. Sim. Como que você lida com isso? Então, tem vários tipos de área, né? Tem
área comum, e ali está fechado de forma irregular. Tem alguns casos que está escriturado na matrícula, né? Então ali é uso exclusivo do apartamento. Tem outros casos que está convencionado com o prédio de utilizar, né, o espaço, mas ainda assim é área comum. Então aquilo, a única segurança que o proprietário tem, o comprador tem, é se estiver escriturado. Então assim, a gente coloca nos vídeos também, ó, área comum, térreo pela convenção do condomínio. Então as pessoas já sabem que pode acontecer alguma coisa diferente. Agora, quando é escriturado, está na matrícula, não pode acontecer nada. O térreo é seu, ponto, acabou. E é que nem as vagas de garagem. Pô, mas a minha família morou 50 anos aqui. A gente vai falar. Ah, eu sempre fiquei fechado aqui, nunca teve problema. A gente vai falar. Pode ser que tenha? Pode ser que não tenha também. A gente assumiu o risco. Há 6 anos atrás a gente comprou um térreo, tem um portão fechado. O proprietário falou, ó, Daniel, aqui é área comum, mas a gente fecha porque ninguém passa aqui, né? É a porta da nossa sala aqui. E uso exclusivo. Então, por segurança, a gente fez um fechamento e hoje está conversado, está fechado. Eu comprei, está fechado até hoje. Eu acho que depois de muitos anos também, não volta mais, né? Então, tem alguns advogados que falam que você consegue brigar pela área de forma judicial e escriturar na matrícula. Eu nunca tentei. Aí tem a questão do direito adquirido, né? Mas aí é um debate mais para a área jurídica. Me parece que tem a questão do direito adquirido. Depois de alguns anos, algum tempo, né? Não volta mais. Não volta mais, né? Então, assim, tudo depende de como está o documento, o prédio, enfim. Mas a gente deixa sempre bem clara a informação também. Eu também já vi bombeiro, né, falando que não poderia fechar por uma questão de uma possível evacuação do prédio, num incêndio. Você tem uma área ali que é uma área de circulação. Sim. Bloqueou de um lado, você sairia pelo outro. Mas, em contrapartida a isso, se você deixa totalmente aberto, você expõe uma segurança que nos dias de hoje é muito difícil. Você, bandidagem, pula para dentro lá do teu condomínio e vai sair na tua sala, vai sair no seu quarto. Sim. Então é tudo questão de bom senso, né? Conversar. Então, o que garante mesmo a área do quintal é a escritura. Né? Ah, tá muitos anos, tudo bem. Ah, tá na convenção, tudo bem, mas pode mudar. Então isso o corretor ele não consegue ter controle. A única coisa que a gente consegue ter controle é na informação e no documento. Se está no documento escriturado, é sua para sempre, fica tranquilo. Mas tem bastante problema. Assim como cobertura também. Sim, nossa, cobertura tem um episódio inteiro sobre cobertura, né? E para a gente finalizar, alguma venda que você tenha feito que sim, foi muito trabalhosa e você achou que de repente foi uma das que mais te marcou de tanto BO que tinha? Aquelas vendas que tem herdeiros, 30 herdeiros ou algo semelhante? A gente já fez várias vendas com muitos e muitos herdeiros, viu? Mas pensando numa venda trabalhosa, eu vou contar uma que aconteceu um distrato, né? Por conta de morte natural. Então, assim, a gente está acostumado a trabalhar com os predinhos e sabe que, geralmente, num processo de inventário, tem 5, 6, 7. Acho que o que a gente pegou de mais herdeiros foram 17. E aí foi trabalhoso no sentido que vários eram de Santos, mas tinha gente no sul, tinha gente em Ubatuba, tinha gente fora do país. Então, assim, foi um trabalho assim bem moroso para conseguir juntar toda a documentação e entregar tudo para o cliente comprador com toda a segurança. Mas uma que marcou bastante foi, né, um casal virou amigo, né, nosso, várias visitas, aí a gente conseguiu identificar o imóvel, fizeram a venda, contrato aprovado, crédito aprovado, engenharia passada, aí no meio do caminho o proprietário faleceu. E aí os filhos não quiseram vender. Então, assim, marcou bastante aí, porque era um casal muito querido, né? Primeiro imóvel, sofrido com uma pequenininha também, uma bebezinha. Assim como outro também, né? Sempre marca. A gente costuma falar que a gente vai até além do fim com os clientes. Tem clientes de 6 anos que a gente conversa, vou tomar café, a gente sai para conversar e tá tudo bem. Mas marcou porque eles ficaram bem chateados, aí voltaram para o aluguel, desanimaram de comprar, enfim, mas a gente se fala até hoje, mas marcou. A gente se apega, né? Não pode, mas é inevitável, né? É inevitável. A venda rola muita emoção, né? Não é só o imóvel, né? Tem energia, tem a conexão, então é muito além do que uma visita, vou mandar proposta, é muito além disso.
você lida com os sonhos das pessoas, você lida ali, às vezes, com a economia de uma vida inteira. Exatamente. E para você não pode ser só mais um negócio. Tem que ser sempre especial. Tem que olhar com o olhar de que, se fosse o meu, como que eu gostaria de ser tratado? E é por isso que a gente tem excelentes recomendações. Você nem se fala referência na cidade. Acho que é por esse trabalho sério que essa geração, muito dessa geração nossa de corretores, vem fazendo ao longo do tempo e fazendo a diferença e limpando uma mancha que tinha aí na nossa profissão, herdada no passado, que hoje muita gente dessa geração vem fazendo para um bom trabalho para limpar o nome. Modernizar, né? E você faz parte dessa história. Olha, obrigado, viu? Cara, vamos finalizando. Você tem a oportunidade aí para a sua última fala aqui nesse episódio. Você vai ter ainda outras vezes que você vai vir aqui com 50 mil e com 100 mil. Olha, que vem, viu? Profetizando, hein? Se Deus quiser. Quer deixar contato, rede social, que todo mundo já sabe, mas de repente já ajuda isso aqui a viralizar um pouco mais? Sim, sim. Bom, família, quem não me conhece, acabou conhecendo um pouquinho, né? Meu nome é Daniel Ribeiro da Silva, mais brasileiro impossível, né? Ribeiro e da Silva. Então, assim, mostra que a gente é muito humilde e muito simples, né? Então, acho que isso acaba nos identificando com quem nos procura. Então, hoje a gente trabalha mais tranquilo, né? Um esporte fino, criamos uma identidade de trabalhar de tênis, não é qualquer tênis, a gente costuma trabalhar de Vans, né? Confortável, porque o corretor de fato está na rua, não está no escritório, né? Então, assim, é difícil eu estar sentado, né, dentro do escritório. Eu gosto de estar na rua, me movimentando, subindo, descendo escada, tomando café, conversando com cliente, na feira, conversando com um monte de gente. Então tem que ser um calçado confortável. Vans me patrocina, estou marcando eles nos posts lá, mas nada de patrocinar. Vamos ver se acontece. Mas para quem ainda não me segue a página no Instagram, @predinhos, _Santos, Predinhos em Santos. Em breve o site vai ficar pronto também com o nosso cartel aí dos imóveis. Mas hoje, por enquanto, é só o Instagram mesmo. E é isso, foi um prazer bater esse papo aqui com o Márcio, uma honra estar aqui dentro do mercado inteiro de Santos, esse cara que é um ícone aqui da cidade. Eu só posso agradecer primeiramente a Deus, depois ao Márcio aí, pode contar comigo sempre que precisar. Cara, obrigado por ter vindo. Você, meu amigo corretor de imóveis, que também tem uma história legal, boas vendas. Se você quiser vir aqui, sentar na mesa, bater um papo, a casa é nossa. Aqui não tem a questão de ser concorrente, não tem esse papo. O negócio aqui é fluido. Aqui só tem um roteiro que ele já matou. No primeiro minuto ele já matou meu roteiro, que ele contou a história dele inteira, e aqui foi meio que improvisado, porque eu tinha algumas dúvidas que eu tinha aqui, fui anotando para a gente poder seguir. No primeiro minuto o cara me mata o meu roteiro. Então seguimos aqui no improviso, mas acho que fluiu bem. E você é super convidado, aqui é a sua casa. Se você quiser vir, vem. Bate um papo aqui. Como eu costumo sempre dizer, o conteúdo aqui é de formato, né? Tudo que é formado aqui dentro, gerado de imagens e conteúdo, é disponibilizado para o parceiro na íntegra, tanto o vídeo inteiro quanto os cortes. E ele aproveita para engajar nas redes sociais, coloca no Stories e aproveita aí para alimentar essa máquina. Vamos fazer o barulho aí, vamos fazer uma bagunça. Conta com a gente. E para finalizar, fala, família! Obrigado, hein, Marcião? Cara, até breve, se Deus quiser. Obrigado. Tamo junto. Sucesso pra Valeu. você.